subiu, não foi? Começou a gravar. Então vou partilhar a tela agora para a gente poder começar os nossos trabalhos. Isso aqui. Tá aparecendo aí para vocês, gente, já? Sim, professor. Tá? Tá sim. Ótimo. Aqui não tá aparecendo ainda não, mas enfim. Bom, então a pergunta é: qual será o perfil do profissional bem-sucedidos? Vocês fizeram a leitura de um texto ontem que a gente trata basicamente do conceito de ética e moral, né? E trazendo para esse universo profissional, o que é ética profissional e ética social? Qual seria o perfil desse profissional bem-sucedido? Então, a única certeza que eu posso conversar com vocês é que no século XXI, o sucesso profissional requerá destreza para lidar com as ambiguidades, gerenciar tarefas múltiplas ao mesmo tempo e construir redes de suporte tanto para o trabalho como a comunidade. Então a gente sai de uma situação de pensar num eu como pessoa individual para a gente pensar no eu coletivo. O eu coletivo é aquela coisa de pensar e se colocar no lugar do outro. A gente teve uma discussão um pouco acalorada ontem aqui, né? Que foi justamente aquela coisa de se pensar no outro, ter a responsabilidade que aquele outro, que eu tenho sobre aquele outra pessoa, mesmo que eu não conheça, mas ela vive naquela minha comunidade. Para o bem-estar social, a gente tem que começar a olhar para esse lado. E o profissional do futuro, ele tem que ter esse olhar voltado para esse eu coletivo, né? Então, nesse sentido, eu já vou passar para vocês um outro vídeo de Cortella. Que sumiu da minha tela.
Professor, você vai mandar o link no chat, é? Vou mandar o link de novo no chat, porque aqui você pode poder até ver. Deixa eu só pegar ele aqui. É que ele saiu da minha tela, eu... Pronto. Passei lá. Outro vídeo curtinho de 6 minutos e meio, certo? Escutem Cortella e venham para cá. E dessa forma de repensar a responsabilidade social e a ética nas organizações. Tá certo? Mandei. Vou mandar aqui também. Pronto.
Pronto, Jonathan. Sim, professor. Jonathan. Homem como? Como? Eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, porque muito embora muita gente ache que ele é um filósofo, um historiador, ele de fato é filósofo, né? Quem é historiador é Karnal, mas é um filósofo pop, né? Que levou a filosofia aí para onde não chegava, né? Esse tipo de pensamento, né? Onde as pessoas nunca se interessavam pela linguagem rebuscada e de uma filosofia, mas dizem que ele é muito midiático, né? E de fato é, mas funciona e tem uma linguagem fácil da gente compreender e trazer para vocês um pouquinho dos pensamentos que norteiam nossa sociedade, né? Então, eu queria que Jonathan, traz um pouquinho aí do que foi a fala de Cortega e o que você pode trazer aí do seu entendimento. Eu acho que o professor ele falou mais a parte de. Aquela parte que você falou ontem também, que todo lugar tem uma ética. Tem a ética do presídio, tem a ética do PCC, a ética da facção, a ética dos políticos corruptos. Ele só não segue as mesmas éticas que a sociedade, nós, queremos que ele seguisse. A mesma ética que nós seguimos. E, tipo, essa parte do final que ele falou do homem lá, do professor, junto a ele, ele deu uma lição de moral bastante interessante sobre a cor, que ele falou que quando morresse, ele fosse à praia, quando ele levasse o machucão, continuaria da mesma cor, e o rapaz lá branco, quando levasse o machucão, ficava roxo, quando fosse à praia, ficava vermelho, quando ficasse doente, ficava verde, ou não sei, não me engano, fosse amarelo, foi algo meio assim. Uhum. Acho que alguém pode trazer mais alguma coisa pra você. Isso. O que é que a gente aprendeu, Bia Lira, com essas. Qual a lição, a moral da história dessa conversa? Bia? Andresa? Bia, pode ser tu, Bia. Era Bia Lira, mas pode ser você. Eu não respondi porque eu pensei que Bia fosse ela. Pode ser as duas. Bora lá. O vídeo é muito explicativo, entendi da mesma forma que o Jonatas falou. Que é necessário ter responsabilidade social, né? Até pela treta de ontem que foi, tirou um certo ranço, né? Enfim. E em relação à cor também, é muito explicativo, porque basicamente o texto já diz o que é para se entender, é muito objetivo. Uhum. Lira, professor, gostaria de acrescentar algo que achei muito pertinente na discussão de Cortella. Fala lá, Gabriel, que você está sem microfone aí, e a gente passa aqui para os colegas. Enquanto o Gabriel relata aí, Lira, o que foi que tu pode trazer do seu entendimento, do que você conseguiu se extrair mais desse pensamento de Cortella aí? Realmente, assim, como o Bia e Jonathan falando, ele diz assim, da gente ter responsabilidade sobre o que a gente fala, sobre o que a gente faz, sobre nossas atitudes, sobre isso que ele falou.
do racismo, de às vezes a gente achar que outra pessoa é menor por conta de cor de pele, de situação social, mas não tem nada a ver. Uhum. Ele coloca principalmente, né, que as pessoas são iguais, né? As pessoas são iguais. Quando ele dá o episódio lá do hotel, né, que ele disse que saiu do hotel porque um hotel que ele frequentava lá em Curitiba fez meio com uma trollagem, né, porque disse que não permitiria nenhum tipo de animal dentro do hotel. Então ele fez meio com uma trollagem. Oi, André. O que ele quis dizer também, né? É tipo assim, que os animais que são irracionais, o ser humano é pior do que os animais que não podiam entrar no hotel. Nós, seres humanos, somos piores. Então, eles estavam proibindo animais que são indefesos e deixando entrar animais piores, né? Racionalidade, né? Então, estão tratando por diferenças aí. Na verdade, ele quis meio que uma filosofar ali, né? Mas ele quis dizer que pessoas que não são a organização em si, ela tem que tratar as pessoas por igual, né? Assim como tem que olhar para o redor. Lucas, deixa eu só dar uma lida aqui no que Gabriel colocou, porque ele, né? E aí eu passo a palavra para ti, tá? É sobre a questão que estamos numa crise monetária, mas que as raízes dessa crise não de fato são de fato responsabilidade social, como o senhor falou anteriormente. O eu coletivo. Trata-se de uma crise de credibilidade de vários setores de sociedade contemporânea. Exato. Fala lá, Lucas. Uma pontuação e a minha opinião quanto ao vídeo. A pontuação sobre o que Bia falou, sobre os animais e tal. Eu entendo esse conceito de tratar as pessoas por iguais e tal, mas também tem um lado de que tem cada um seu habitat, cada um tem a sua alocação, o seu modo de convívio social. Os animais, eles têm um habitat deles, natural, e o ser humano, no caso, ele, por ser um pouco mais desenvolvido, que isso entra em muitas e muitas aspas, mas por ele ser muito mais desenvolvido, ele criou os seus locais isolados para humanos. Aí tem o conceito de que deveria ser tratado todo mundo igual, animais racionais ou irracionais, mas também entra em questão que aquele dali não é um ambiente de animais, quer dizer, de animais irracionais. Aquele dali é um ambiente criado para animais racionais, reservado, no caso. Porém, isso fica muito aberto. Que independente de tudo, a gente também é animal. E não sim, eu não estou discordando disso. Eu só estou dizendo que existe separação. Do mesmo jeito que um jacaré não entra no mesmo lugar que a onça vai, ou que uma capivara entra no mesmo lugar que um jacaré vai. Eles têm cada um seu habitat, eles têm a sua locação, a sua separação, no caso. Tá entendendo? Era só isso que eu queria pontuar. E a minha opinião quanto ao vídeo. Quando ele fala sobre ética e etiqueta. Foi uma coisa que eu achei bem pertinente, até, que nessas últimas atividades eu estou até batendo muito nessa tecla da questão da ética ser parecida com a filosofia, do modo de questionamento, e não com a etiqueta. Eu tinha esquecido qual era a denominação certa, que no caso é a etiqueta, que o senhor vem falando, o senhor vem puxando alguns temas quanto a isso, que fala sobre o que é ética em tal ponto, o que é ética em tal local de trabalho, o que é ética não sei o quê. E o mais adequado até seria a etiqueta em si, porque a etiqueta é um modo de se portar para a melhor convivência com as pessoas. A ética é mais o conceito filosófico da coisa, é mais o conceito de vamos nos entender aqui, colocar uma mediação nas coisas, vamos entrar num senso, debater um senso comum para ver se ele realmente é válido ou não, tá entendendo?
Era só isso mesmo. Obrigado. Mas muitos hotéis permitem a entrada de animais. Não, a gente não tá falando de animais selvagens, tipo jacarés ou cobras. Não, mas animais domésticos, tipo cachorro, gato. Esses tipos de animais. Eu só tô falando no conceito de como chegou até isso, tá ligado? Tipo, como chegou que animais não podem entrar nesses locais? Porque aqueles locais eram reservados para humanos. Tá entendendo? Que é animais que a gente convive dentro de casa, que muitas pessoas gostam de levar para viagem. Eu quis dizer isso, entendeu? Então, eles reservam às vezes, claro, eu não tô falando assim, tipo, todos os animais, mas eu tô falando que animais domésticos normalmente são proibidos por conta desse conceito geral. Não é só gato, cachorro que não pode, gato, cachorro, periquito, lagartixa, qualquer coisa. Normalmente nesses hotéis não pode, porque é um local reservado para humanos. Tem uns que abrem exceções, mas na maioria não. Era só isso mesmo. Vejam, em relação a essa partezinha aí, tem uma conotação, né, que ele traz. Na verdade, quando ele faz essa provocação, ele traz no sentido de a gente olhar para o eu e a responsabilidade que as pessoas têm, inclusive num cartaz que esteja sendo colocado, né? Então ele fez meio com uma provocação. Não era nem no sentido assim de igualar animais domésticos a animais, mas no sentido de que é valorizar o homem ou a mulher ou a criança de forma de igualar com respeito, né? E nesse Ô, professor, Oi. Ele quis trazer tipo geral, ele quis pegar não só ele como filósofo, ele quis colocar o seguinte, que não só ele poderia ter acesso àquele hotel, mas sim outras pessoas da cadeia ali social poderia também frequentar. Por isso que ele chegou para ele e perguntou sobre que esse animal aqui não está incluso aqui. Ele falou, não, o seu você como animal, ele falou alguma coisa assim, que ele como animal estaria incluso naquele local, mas ele quis puxar o coletivo. Exato. E demonstrar para a organização que tem que tomar cuidado e tem que ter responsabilidade social quando escreve um simples folhetim informativo, né? Que deveria ter, não é permitido animais domésticos, por uma questão de higiene, por uma questão de vigilância sanitária, por uma questão, entendeu? Como o Lucas está colocando aí. Mas quando você trata animal você dá uma pejoração relativa a tudo. Mas foi no sentido de pedagógico, né, e filosófico. Claro, que aí entra aquela coisa que ele falou, né, que todo mundo fala aí, que ele é muito midiático. Pode ser que esse fato não tenha nem acontecido, pode ser que tenha apenas um cartaz lá dentro do quarto, um folhetim, né, com as instruções de uso do quarto, e ele não tenha de fato descido. Pode ser que tenha acontecido isso, né? Pode ser. Só um momento, tá, gente? Então, nessa minha neta está muito ruim, o Gabriel está colocando aqui, mas tudo isso em torno da irresponsabilidade do dono do hotel em categorizar de uma forma errônea que não pode entrar no hotel. Pode ser, mas ele pode ter pego isso apenas por uma questão pedagógica e trazer isso como case para as palestras dele, né? Mas é no sentido de dar uma lição de que um simples papel, um simples
folhetim sem a intenção, ele pode machucar, magoar, pode incomodar, né? Então, a gente como organização ou como eu coletivo, a gente precisa nos policiar e olhar o outro como uma figura de empatia, né? Então, nesse sentido que eu gostaria de trazer para vocês, e aí a gente vai para uma frase aqui que eu trago. O que é que provoca muitas vezes uma reação dentro da organização? Eu trago uma frase aí, uma frase de Linus, de Kisson, do grupo Linux, e aí esse bonequinho aí da Free Documentation License, que muitos conhecem como a licença do Linux, mas é o mascote dessa organização de cooperativismo, cooperativa, né? Uma organização que respeita as habilidades das pessoas. Então, os profissionais não resistem à mudança, resistem a serem mudados. Como é que a gente vê essa frasezinha aí pra gente? Os profissionais não resistem à mudança, resistem a serem mudados. E aí, nesse sentido, como será o profissional, o perfil do profissional bem-sucedido, junto com o que a gente conversou, junto com o que Cortella falou, e fazendo uma reflexão em cima dessa frase de Kisson. Queria dar uma escutada aí com vocês. Quem é que pode colaborar? Ô, professor, Oi, eu coloquei uns 4 tópicos aqui no caderno. fale aí. Espírito de liderança, empatia, comprometimento e o diferencial. O que é que seria esse diferencial? É aquela mesma coisa que você explicou naquele. Acho que foi na segunda aula que eu lhe perguntei como seria o profissional de administração, ou o todo profissional no futuro, como seria para ele sair na frente dos concorrentes. Só que agora me fugiu um pouco da memória. Quem é que pode colaborar mais aí com o Jonathan? Será que é aquele que tiver melhor credibilidade e responsabilidade social, de exercitar seu trabalho focando no coletivo como alvo? Verdade, Gabriel, muito bem, é isso aí. Então, um profissional do futuro, ele, principalmente, além das competências que o Jonathan falou, ele tem que ter a responsabilidade social, né? Focando num coletivo, de fato. É isso que a gente vem trabalhando aqui, vem conversando com vocês e plantando a sementinha na cabecinha de vocês, né?
para que vocês de fato cheguem em alienação. Em que sentido, Rony, de alienação? Eu acho que ele quis dizer porque o senhor falou que é plantar uma sementinha na cabeça da gente, professor. Será? A alienação é a pessoa... O que é uma alienação, Lucas? O que é uma pessoa alienada? Uma pessoa alienada é uma pessoa que acredita num certo ideal, porém de forma cega, sem levar um questionamento a isso. Você confia naquilo cegamente e você fica aderido àquilo, ou facilmente afetado por aquilo. Por exemplo, se uma pessoa é alienada por pessoas que fazem bolo, e ela tem um modo de fazer bolo, e as pessoas dizem, esse modo é certo. A partir do momento que a outra pessoa que faz o bolo, que lhe influencia, disser assim, esse bolo tá errado, você vai ter que fazer de outra forma. Mesmo você sabendo que o seu bolo é bom, você vai seguir aquela ideia, você vai seguir aquele pensamento, porque você está alienado para com a ideia da outra pessoa. Você fica preso à responsabilidade da mente de outro. Você fica preso à responsabilidade do pensamento da outra pessoa. É mais ou menos isso. Mesmo que esteja totalmente fora de contexto, né? Mesmo que esteja totalmente fora de contexto. Pode ser uma coisa nada a ver, como tinham, por exemplo, teve um grupo, se eu não me engano foi em Cuba, que eles faziam cultos, se reuniam e eram extremamente alienados. Aí eles disseram que para eles alcançarem a graça máxima, eles teriam que se matar. E houve um suicídio coletivo de 98 pessoas, se eu não me engano. Sim. Isso foi no México. Ah, sim. Foi no México isso. Isso faz algum tempo, né? Faz algum tempo. Sim. É um exemplo só. Né? Mas a gente tem várias situações. A gente teve lá a situação daqui da... Como é o nome da youtuber? Da youtuber que fez o protesto na frente do STJ. A Sarah Winter, que não é Winter, mas... Né? Isso. Né? Que simulou situações da Ku Klux Klan. Sim. Né? Com a ideia de que meio a Ku Klux Klan era uma seita, né? Que existe, foi exterminada, mas ainda existem alguns guetos de pessoas isoladas que ainda acreditam nisso, né, que era a purificação da espécie, né? A eugenia. Né? A purificação da espécie, que as pessoas deviam, a lei e a ordem devia ser tratada para aquele gueto ou para aquela ideia que ela estava sendo destinada, que era Ku Klux Klan, daquele gueto que estava sendo ser feito ali. Então, ela tentou reviver isso em cima do STJ. E ela conseguiu seguidores aí, como influência, conseguiu... Professor, não só ela, no caso. Quando for... Não tô cobrando nada, mas eu tô dizendo assim. Quando for falar sobre esses assuntos, seria bom se, por exemplo, falassem da maioria das pessoas também, porque Sarah Winter fica muito ponta de lança, muito bode expiatório. Teve ela, teve os 300, teve pessoas que divulgaram em rede nacional. Sim, pessoas que divulgaram em rede nacional que o Brasil estaria aberto para que pessoas da Itália, da França e da Alemanha viessem para cá e transassem com as mulheres do Brasil, para que o Brasil ficasse mais claro. Então, tiveram pessoas que fizeram isso, né? Eu tô dando uma conjuntura porque foi um exemplo. Como você deu o exemplo lá da seita, eu me lembrei também do exemplo dela, que foi uma coisa mais recente, né? Uhum. Então, a alienação seria nesse sentido, tá? Só para
para lhe responder aqui. A Gabriel pergunta, seria o conceito de mais-valia? Seria um conceito de mais-valia? Eu não sei se chega a ser um conceito de mais-valia, Gabriel. Mas seria... Eu acredito que não. Não sei se chegaria a isso, não. Mas eu acho que o conceito de um... que esse grupo está superior aos outros. Fez situações N nessa pandemia, né? Teve a situação do camarada que disse que as enfermeiras eram um nojo para o Brasil, que eram pobres, que não sei o que, xingaram as enfermeiras que estavam fazendo protesto pelos profissionais de saúde que estavam morrendo na pandemia, sem equipamento. Então, teve vários exemplos aí. Se a gente colocar a organização, então, mais grave, que são organizações que estão contra outras organizações. Aí a gente vai para aquele conceito de ontem, aquela fala de ontem, aquela frasezinha, aquela quarta frase, né? Que aí eu vou até botar aqui só para a gente relembrar. O afrouxamento da consciência ética é o início da decadência. Será que nesse conceito a gente vem com um afrouxamento e a gente vem com a decadência de uma sociedade? Essa é uma coisa para a gente refletir e a gente perceber a que ponto nossa sociedade está indo, com algumas coisas que surgem em nossa sociedade. De fato é um nojo, né? Mas muitas vezes a gente faz ações que a gente nem percebe e que pode ter sentido para os outros como um nojo que você está colocando aí. Então, os profissionais são capazes de gerar conhecimento e aplicado dentro de uma realidade corporativa em muitas relações com outros autores. As pessoas que conhecem e respeitam a cultura do outro e encontram pelo caminho certo da própria cultura. Essas duas frases trazem aí mais ou menos o que a gente está conversando, né? O que os profissionais têm que ter empatia com os atores sociais, transformar aquela corporação no corpo dele, né? E as ações têm que vir condizendo com o objetivo da organização. Aí entra a parte da etiqueta, né? Deixa eu ver se... Então os profissionais têm que ser ágeis, né? Fora essas condições que Jonathan relatou para a gente aqui, o que Gabriel colocou para a gente. Então as pessoas têm que ser ágeis e conseguir ter flexibilidade para passar de uma área para outra, também tendo uma visão holística da coisa. As organizações querem também que... Professor, Oi. já vou terminar essa parte aí que o senhor falou, qual seria o perfil dos profissionais bem-sucedidos. Tem um exemplo que eu peguei no curso, foi tipo assim, o professor chegou lá e falou um exemplo assim, sobre o que o senhor falou naquele dia que o senhor estava me dando as dicas, que tem que ter um olhar para resolução de problemas ou inovação. Teve a Colgate um tempo, logo no início, ela tinha, como a sua saída de pasta era bem pequena, aí tava quebrando cabeça como é que fazia para inovar, para eles poderem vender mais e aumentar o lucro.
Só que ninguém tava tendo ideia de como iria fazer. Aí teve um funcionário da faxina, que ao passar o local, escutou a conversa, ele foi deu uma ideia. Por que vocês não aumentam a abertura da pasta? Sendo assim, vai sair mais na hora que o consumidor ali for usar. Ele vai apertar pouco, mas vai sair mais, vai gastar mais e vai comprar mais. E com isso, fizeram isso e promoveram o auxiliar ali de limpeza para um cargo superior. Exato. Né? Ele aumentou a bitola da saída da pasta, né? Inclusive isso depois virou um modelo para todas as outras pastas, né? Isso. E E ele soube aproveitar a oportunidade ali no momento, né? Isso, exatamente. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou bem pintar isso aqui, então. Eu sou voluntário de 2 locais. Né? Sou voluntário de 2 locais. Sou voluntário da Júnior Active, onde a gente faz esse trabalho que eu já citei aqui para vocês, né, de emancipação social com jovens, mostrando para eles, em cima da educação empreendedora, um trabalho de projeto de vida e de empreendedorismo. E sou voluntário também dentro de um centro espírita, onde a gente faz distribuição de comida durante a noite para as pessoas que estão sem abrigo nas ruas da cidade. Então, e faço muita coisa voluntária dentro da escola, mas a ideia não é nem isso, mas é sim demonstrar e esse trabalho, inclusive, de entrega, uma coisa que eu nem divulgo, estou falando aqui para vocês pela primeira vez, porque a gente tá entrando nessa característica aí. Então, essas habilidades de empatia, isso demonstra nada mais do que você tem iniciativa de solucionar problemas, de ter vontade de solucionar problemas. Isso termina melhorando sua autoestima também, né? Isso termina você sabendo se colocar no lugar do outro, vendo que as pessoas têm de fato problemas. Quando você vai para uma situação de rua, de fato, você vê a condição que as pessoas moram. Ou moram não, sobrevivem. São sobreviventes, aquelas pessoas ali. Então a gente se coloca no lugar dessas pessoas que fazem tudo por um prato de comida. Claro, cada um tem uma história de vida ali, né? A gente vê principalmente quanto aquelas pessoas são carentes de vida, de fato, assim, sabe? De vontade de querer viver. E a gente coloca... Eu falo sobre... Licença. Você falou sobre história de vida e, assim, eu participei de um trabalho voluntário lá nos Correios, que é aquele projeto que eles têm, Papai Noel dos Correios, que é final de ano. E realmente era muito interessante as cartas das crianças. E, assim, algumas davam dó, assim, de elas pedirem: eu quero um ventilador, porque na minha casa não tem.
Só que assim, a gente também não pode dar ventilador, porque o projeto é só brinquedo. Aí a gente está com o coração na mão. Mas são histórias assim, eu perdi minha mãe, eu quero isso, aquilo. Então, é realmente muito, muito interessante. Né? E isso se torna, termina a gente fortalecendo mais a gente, né? A gente com vontade de querer ter mais para dar mais também, né, Bia? Isso. Então, nesse sentido, e aí a gente começa a pensar, poxa, qual a minha razão de existir? Sabe? Eu fico todo arrepiado, só de pensar. De fato, eu me emociono porque as pessoas serem gratas, de fato, por aquele prato de comida, por aquela sopa que a gente está dando, porque não passou o dia todo sem comer, e aquela alimentação que a gente está dando de 7, 8 horas da noite, às vezes 11, é a primeira alimentação do dia que ele vai ter. Então, a gente fez uma campanha agora há pouco para uma pessoa que estava prestes a perder a perna porque pisou num ferro, alguma coisa desse tipo, e aí situação de rua, infeccionou e aí gangrenou a perna. E precisava de uma cadeira de roda para sair dali, para sair do hospital, para não pegar Covid dentro do hospital. Mesmo isolado, teria o risco. E se ela pegasse uma infecção, possivelmente ela não resistiria. E aí a gente fez a campanha e entregou a cadeira de roda. A cadeira de roda foi tão festejada pela comunidade, né? Cheyenne, Rochelle, na verdade, Rochelle chorou de alegria por ter aquela cadeira de roda. Então, são coisas que a gente tem que se importar, e esse é o intuito de uma instituição hoje. E o profissional do futuro tem com esse olhar também para a comunidade, né? Então, eu entendo que esse tipo de profissional é o profissional que vai virar de fato o jogo do mercado, e eu tenho esperança em cima disso. Bom, uma vez as pessoas se tornando com autoestima elevadas, elas se tornam motivadas, né, e fazem o chamado que a gente work lover, né, que é de fato amar o trabalho. Então, aquele coisa que a gente chama de pô, que saco esse trabalho, né? Que saco essa situação, é dizer como o Lucas falou aqui pra gente, né? Pô, eu tô aqui para fazer. Se eu gosto, se eu não gosto, eu tenho que gostar, porque é o que eu tenho que fazer. E ter vontade de fazer para chegar ao objetivo. Então, no século XXI, precisa ser preparado para as mudanças, ser reflexivo, ser criativo, ser ousado. Ter formação profissional que deve ser abrangente e continuada. Então, quanto mais não é porque você quer fazer medicina que você não pode estudar história, né? Você tem que se abranger para que desenvolver mais habilidades e ter mais atitudes na sua situação. Outra característica do profissional do futuro e com ética e responsabilidade social é ser resiliente.
Então, o que é ser resiliente? Resiliente é a capacidade, primeiro, se a gente olhar pelo lado da física, é a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido alguma pressão. Muito similar ao que a gente tem em humanas, né? É a capacidade de um indivíduo sobrepor-se e construir-se positivamente em cima de as adversidades. Ele foi atacado, massacrado, né? Mas foi persistente, resiliente e conseguir passar por cima daqueles obstáculos. Por isso que se fala muito hoje, inclusive, em inteligência emocional. Que a gente tem que... Aquela coisa de... Na prática, seria aquela coisa de contar até 10 para depois soltar o fôlego. Né? E aí... poder dar uma resposta pertinente sem muita... Uma resposta pensada, uma resposta que a gente consiga contornar as coisas. Isso é fácil? Não. A gente vive num mundo de resiliência profunda. É fácil, muitas vezes, para a gente, profissional, lidar com a situação adversa? De jeito nenhum. Muitas vezes dá vontade de desganar o camarada. Tá? Mas a gente respira fundo, muitas vezes deixa sem falar, dá um gelinho, para a gente respirar fundo, tomar fôlego e voltar com tudo. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, né, professor? Exato. Né? Então, muitas vezes a gente não fala, muitas vezes, para que aquela situação, muitas vezes a gente pode dar uma palavra de mau jeito ali que se encaixe, não se encaixe bem, né? E o cara pega aquela palavra e gera um fogaréu do outro lado, e eu também pego aquela palavra que foi mal interpretada pela pessoa, e aí se junta a confusão. Isso não é saudável para uma organização. De forma nenhuma. Imagina dos funcionários sem se falar dentro por causa de duas palavras que não foram trocadas de forma correta. Então, que a organização quer? Qual a organização que quer isso? Nenhuma. Né? Aqui não acontece isso, não. Não, de forma nenhuma. Eu trago algumas frases aqui de Jack Delors, que é um outro filósofo e administrador, que ele diz que há homens que aprenderam a conhecer, são os homens bem informados, os homens instruídos. Aí há homens que aprenderam a fazer, esses são hábeis, os pragmáticos. Há homens que aprenderam a conviver, são os incentivadores, os generosos. Mas há homens que só aprenderam a ser homens se forem instruídos, pragmáticos e generosos. Para isso, tem que assumir a condição de aprendizes eternos. Então, Jack traz aí uma condição de que a gente aprendiz eterno. Eu aprendo com vocês aqui também. Isso aqui é uma troca. Né? E a gente tem que ter humildade. É uma outra condição do profissional do futuro. Não humildade daquela de abaixar a cabeça, eu não sei de nada, eu sou medíocre, não. Mas aquela condição de que a gente está sempre aprendendo.
procurar ajuda quando não sabe, e a gente, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, tem humildade também de saber passar esse conhecimento para as pessoas. E aí a gente vai somando, vai adquirindo habilidades. Das organizações, vocês estão entrando no mercado de trabalho agora, mas tem muito essa mania, né, de dizer-se que eu sei aquela competência, eu não vou passar para falando de tal, porque senão ele vai tomar meu lugar. A vida é uma escola, Jonathan, de fato. Tem muitas coisas aí, corporativismo, de dizer assim, não, tá doido que eu vou dizer, vou ajudar colega nenhum, meu amigo. Eu sei e acabou-se. Se quiser, ele rale e aprenda como eu aprendi. Tem muito disso. Então, nisso tudo, o que seria ética profissional e compromisso social? A ética profissional e o compromisso social é a ética que estudo geral do que é bom ou mal, correto e incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado, e um dos objetivos é a busca justificada por atender regras propostas da moral pelo direito. Só um momento, tá, gente? Rapidinho. Só um momento, tá, gente? Tô fazendo tô atendendo só uma ligação da coordenadora aqui, rapidinho. Pronto, gente. Vamos lá. Então, a gente vem com o intuito de sempre de colaboração. Então, aqui um exemplo, por exemplo. Não é nem competência minha do que fazer o que estão me pedindo, mas a gente colabora. Se a gente tem habilidade para tal coisa, não tem problema nenhum. Não é nem lá da escola, propriamente dito, é é da diretoria regional, mas não tem problema. A gente vai lá e ajuda. Tá? Sentido de colaboração. Então, ela é diferente em ambos aspectos, na moral e direito.
pois não estabelece regras. Ela tem a reflexão sobre a ação humana, que é a característica da ética. Então, não é uma regra escrita, de fato, mas sim uma norma de comportamento. Para traçar essa norma de comportamento, existem algumas empresas, como o próprio Senai tem, uma norma de conduta, que é a que Lucas falou aí, que é a etiqueta que Cortella também trouxe. A etiqueta que é pedida dentro do Senai é qual? Então ela traça uma série de medidas de conduta. Tá? Calça, por exemplo, né? Vestimenta, gentileza, né? Questão de segurança do trabalho, certo? Então, tudo isso é o que trata, né? Trata, sem dúvida, um código de ética que se chama dentro de um espaço como o do Senai, como eu acredito também da empresa que vocês estão alocados. Né? E não tenho dúvida, minha gente, se vocês fizerem um trabalho de vocês, né? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Todos vocês estão na mesma empresa? Sim, professor. Todos vocês estão na mesma empresa, né? Qual a empresa? Alfaplast. Alfaplast. Como eu não entendi, Bia. Alfaplast. Então, eu vou dar um exemplo agora da Alpargatas. Ela é em Carpina. Todos os aprendizes, estou falando todos, de 2 turmas de 40 foram efetivados principalmente pelo comportamento. Minto. Com exceção de uma que disse que não queria ficar, só. Então, dos 40, 39 foram contratados. Então, vejam a importância dessa etiqueta, a importância da gente se comportar e a importância de a gente ter responsabilidade social e engajamento dentro do propósito daquela instituição que a gente está vivendo. E isso vocês são avaliados aqui nesse ambiente, principalmente, que a gente está. Né? Então, etiquetas. Né? Chegar no horário, fazer as atividades conforme é solicitado, né? Participar, né? Se portar respeitando o colega. Né? Então, tudo isso são conjuntos que são observados. Tudo isso são conjuntos que são observados e são colocados em relatório. Isso. Né? Então,
Isso norteia tudo aquela primeira conversa que a gente teve ontem. Lembram disso? Aquele primeiro papo que a gente teve ontem. Então a gente vai iniciar uma reflexão sobre as ações que são realizadas no início de uma prática profissional, né, onde deve se iniciar bem uma prática, como deve se iniciar bem uma prática profissional. Então, que vai desde a fase de adolescência, da escolha profissional, né, e aí já deve permear esta reflexão, a escolha de uma profissão, o conjunto de deveres profissionais que são obrigatórios. Você, quando vai se formar, ou quando você é bacharel, ou você é um técnico até, quando você é um licenciado, um bacharel, você rege ali um código de ética. Por que um médico não pode revelar a doença que os outros tenham para todo mundo? É a ética entre ele e o paciente, né, professor? É o Porque, tipo, código de ética. Sim, se É eu o vou me código tratar de com o senhor, ética. eu tenho tal doença. Se eu disser para outra pessoa, aí quebra totalmente. Isso. É o código de ética que rege toda uma estrutura. Então, se ele quebrar aquele código de ética, aquele código de conduta que os médicos têm, eles são tirados da sociedade deles, colocados à margem, perdem o CRM dele. Então a gente está vendo aí na novela, né? Revendo, na verdade, a novela, a situação da médica que perdeu o registro, né, por um erro, por mais bem intencionada que ela tivesse, né, mas ela feriu o código de ética. Né? Então ela foi tirada e foi impossibilitada de exercer a profissão dela. Por uma hora muito bem sucedida, né? Então, geralmente você é jovem e escolhe uma profissão sem muitas vezes saber o que é que ela tem, o que ela deixa de ter. Então, só para a gente fechar essa nossa primeira parte. Então, o que é ética profissional? Ética profissional é um conjunto de normas morais pelas quais o indivíduo deve orientar seu comportamento profissional. A ética é importante em todas as profissões e para todo ser humano, para que todos possam viver bem em sociedade. Eu acho que essa resposta aí resumiu bem o que a gente conversou até agora, não foi? Sim, professor. Gabriel colocou aqui, uma empresa precisa de um código, porque às vezes a roupa do funcionário chega antes do projeto na empresa. Eu não entendi. A roupa do funcionário... Eu acho que ele quis dizer assim, por exemplo, a farda, ela chega antes do projeto da empresa, entendeu? Você, quando está com a farda, está representando ali. Por exemplo, Sim. quando eu fazia a faculdade, aí eu fazia à noite. Aí o coordenador sempre orientava a gente. Pessoal, quem vem do trabalho, não fiquem com a farda, porque vocês estão representando uma empresa. E aqui na faculdade vocês podem ter comportamentos que vão julgar a empresa pela farda que vocês estão vestindo. Exato. Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, por exemplo, que quem
trabalha em determinadas fábricas não usa produto da concorrente. Vocês sabiam disso? No dia a dia? Eu sabia. Não. Por exemplo, quem trabalha na Coca-Cola e veste a camisa da Coca-Cola tem como código de ética interno não poder consumir refrigerante ou alguma coisa da Ambev. Eu sabia. Eu fiz um curso uma vez pela Coca-Cola e nenhuma água de outra marca a gente podia ficar com a garrafa lá. A gente tinha que ter a garrafa da Coca-Cola, da água deles. É. Inclusive fora do local, tá? Trabalho, tá, Bia? Sim, eles falaram que a gente não podia tirar foto com qualquer outra marca que não fosse Coca-Cola. Exato. Então vejam, inclusive assim, tipo, eu tenho uma parente minha que trabalha naquela West Lion, que fabrica todas essas garrafas de vidro que são envasadas aqui em Pernambuco. E quase no mundo, ela é líder mundial em engarrafamento. É a antiga fábrica da Brenan de garrafas de vidro. E muito copo que a gente vê aí de vidro que é vendido, então são feitos lá. Então, ela não toma nada que tiver envasado em lata ou em garrafa PET. Mas a gente disse assim, mas Karine, que besteira, até água. Até água. Aí que besteira, não. Eu sou, como é que ela diz? Eu sou parte integrante de um time. E para ela, o código, a ética dela faz parte desse tipo de coisa, né? Então, ela pode até, Arthur, comprar a garrafa e botar numa outra garrafa que seja uma garrafa de plástico muitas vezes, mas que não tenha marca de nenhuma envasadora de água. É engraçado. Eu não sei nem como é que ela consegue se policiar com isso, mas enfim. Bom, assim ela começou, assim ela é gerente regional hoje, né? Então, tá aí. Mas ela conseguiu subir pelo fato de ela ser imbuído nesse contexto. Eu coloquei lá no Classroom, são 2h30, eu coloquei um texto lá no Classroom, onde é um pouco mais longo esse texto. Deixa eu só compartilhá-lo aqui. É um artigo científico, né? Então, um artigo que tem que fazer uma leitura.
embasada. Então a gente vai fazer daquele jeito que a gente fez ontem, tá? Esse artigo está embasando cientificamente tudo que a gente tem conversado aqui, só que ele traz alguns aditivos a mais, tá? Falando um pouquinho de sustentabilidade e da ISO, certo? Então, eu queria que vocês fizessem a leitura em trio. Por sinal, eu vi lá que nem todo mundo respondeu a pergunta de ontem, tá, gente? Então, eu queria dar uma puxada de orelha aí. Professor, só uma coisinha. Não seria mais fácil eu fazer isso individual, não? Pode ser. Leitura em grupo é meio complicado. Vocês podem fazer o seguinte, Lucas. Vocês podem fazer essa leitura individualizada e depois discutir no pequeno grupo e um representante desse grupo explanar depois para o grupo maior. Pode ser. Tá certo? Para que também a gente tenha um debate não muito alongado e que daí eu consiga extrair quem de fato conseguiu. Ontem um representante, não entendi. Professor, vê só, ontem um representante do grupo respondeu por todos, não foi? Sim. Mas eu só tenho 3 pessoas que responderam, só teve 3 grupos? Eu respondi, mas acabei respondendo com atraso. Ontem à noite. Bom, vou dar uma olhadinha, tá? São 3 grupos ou 4? Eu não estava sabendo se eu estava aderido a algum grupo, eu acabei não perguntando, eu só fui lá e fiz. Pronto. Eu tenho aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa assim. O Nin disse que fez sozinho. Tá. Eu vou dar uma olhadinha e aí confirmo essa atualização aqui, tá? Bom, aí vocês vão fazer a leitura individual, né? Depois vocês podem discutir em grupos. Eu não vou alinhar quem são os grupos aqui, vocês podem fazer grupos aí de 2, 3, 4, só não pode passar de 4, tá? Pra não, também não a gente ficar sem saber quem tá trabalhando e quem não tá, tá certo? E aí depois a gente vem para o grupão para tirar e extrair o que veio de bom dentro desse artigo, tá certo, gente? Eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês, porque esse tempo esse artigo é um pouquinho mais longo, ele tem 16 folhas, e aí são 2h35, a gente volta de 4 e 5, 1h30, para vocês fazerem o apanhado geral, fazer as anotações e responderem lá no Classroom o que vocês resumiram e entenderam, e depois trazer para cá. Então aconselho vocês tentarem aí fazer a discussão em 1h, 1h10 no máximo, para que em 20 minutos vocês se juntem e façam uma discussão entre si e depois tragam para cá para o grupo, tá certo?
Dúvidas? Professor, eu não entendi, desculpa, essa atividade é para ser individualmente? Não, Camila. Eu coloquei para que vocês fizerem em grupo, né? Lucas sugeriu para que vocês fizessem a leitura individual e depois da leitura individual se juntassem num grupo para que discutissem dentro desse grupo, tirassem a ideia e depois, num momento pertinente, cada um em 5 minutos aí, 10 minutos, falassem o que é que conseguiram extrair do grupo, do texto. O grupo conseguiu extrair do texto, os pontos comuns. Tá, Camila? Tá bom? Então, a gente... Tô aguardando vocês nesse tempinho. Tranquilo, gente? Tranquilo. Pronto. O texto tá lá, vocês querem que eu mande ele para o WhatsApp também? Pode sair já, professor, para ele ler? Pode. Vocês querem que eu mande para o WhatsApp também? Pode ser. Pronto, eu coloquei lá no WhatsApp. Já. Professor, nós está lendo. Tá bom. Até já, gente.